Resiliência. Resiliência dentro do aspecto da inteligência espiritual. Este é, sim, um vídeo muito interessante que diferencia do primeiro. O primeiro vídeo eu falei sobre inteligência dentro do aspecto da engenharia e dentro do aspecto da psicologia. E hoje eu vou falar dentro da concepção da inteligência espiritual. E o final desse vídeo, ele é excepcional para esse entendimento. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e vou falar sobre resiliência dentro do aspecto da inteligência espiritual. Para um perfeito entendimento, se você ainda não assistiu ao vídeo número 1, eu peço que você assista para que você tenha um perfeito entendimento do que é esse vídeo, que é Resiliência 2. E esta resiliência, né, esse assunto, essa concepção, está dentro de outra concepção, dentro de outro contexto, que é a neuropsicopedagogia, onde a neuro é o cérebro, psico, o comportamento, a mente, que nós estudamos na aula anterior, no vídeo número 1, e a pedagogia, que é a arte de ensinar, de aprender e de estudar. Nós não vamos explorar hoje a neuropsicopedagogia, mas este estudo está dentro deste contexto. E também dentro do contexto das múltiplas inteligências, que são inteligências desenvolvidas por um estudioso, Howard Gardner, na década de 80. Em 1983, ele fez a apresentação de 7 inteligências e depois, ao longo do tempo, outros tipos de inteligências foram acrescentadas. E nós vamos falar aqui sobre a inteligência interpessoal. Na realidade, falamos no vídeo número 1, e hoje nós vamos falar sobre a inteligência existencial ou inteligência espiritual, e nada se confunde com inteligência religiosa. Na aula passada, falamos sobre inteligência intrapessoal, que é a inteligência da pessoa conhecer a si mesma e agir de acordo com esse conhecimento. Muito interessante. Lembrando que esse estudo ele faz parte do nosso curso de técnicas de ensino. Aí sim, nós exploramos todas estas inteligências. Inteligência espiritual, vamos aqui abordar algumas concepções dentro da cultura judaico-cristã. E vamos citar aqui apóstolo Paulo, e vamos ver cada coisa interessante que ele fala sobre inteligência espiritual. Olha só, em uma de suas declarações, carta aos Coríntios, ele diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana. Olha que coisa interessante. Paulo tinha cidadania romana, era fariseu, que é um segmento da religião judaica, muito inteligente, muito culto, muito estudado, e ele dominava toda a teoria da época, toda a ciência da época, filosofia. E ele estava agora desenvolvendo um ministério evangélico. Ele queria dizer que aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava ensinando, aquilo que ele estava pregando não tinha nada a ver com sabedoria humana. A persuasão é a arte do convencimento, através da razão. Para que eu venha a persuadir o meu interlocutor, o meu ouvinte, eu preciso utilizar um raciocínio lógico, percorrendo um método para que eu convença o meu interlocutor, o meu ouvinte, daquilo que eu estou falando, aceitar a minha ideia. Então, precisa um raciocínio lógico. Quem entende de hermenêutica, ou até mesmo hermenêutica jurídica, ou hermenêutica bíblica, entende muito bem o que eu estou falando. E Paulo queria dizer que não tem nada a ver com isso. Ele não usa a expressão inteligência espiritual, mas ele está, sim, se referindo a ela. Lembrando que Paulo ele foi processado e ele abriu mão de advogados e ele precisou fazer sua defesa. Quem entende de hermenêutica jurídica percebe que Paulo usou a ciência e a arte da persuasão. Quando ele se apresenta às autoridades romanas, Festo, Agripa e César, as suas defesas e os seus recursos é inteligência humana, é raciocínio lógico, é hermenêutica, é convencimento através da razão. Maravilhosas as declarações, as defesas e os recursos de Paulo, mas ele quer deixar bem claro, ele era fariseu, um homem muito estudado,
várias vezes o povo judeu e até mesmo o povo romano, as autoridades viram ele se valer da sua inteligência humana, mas agora não, a inteligência é outra. Lembrando que ele dominava toda a arte de ciência ali dos filósofos, né? Lembrando que a época de Paulo estava sobre o governo romano, antes do governo romano foram os gregos, e lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles foram homens intelectuais que prevaleceram nos 400 anos antes de Cristo. Por que isso é importante? Antes de Cristo, nós tivemos ali o silêncio bíblico. Deus não falou mais com o povo. Assim sendo, quando houve o silêncio, Deus para de falar, entra a razão. No silêncio espiritual, houve a razão humana. A filosofia aplicada por Sócrates, Platão e Aristóteles, muito válida dentro da cultura humana, principalmente da cultura grega, e teve também repercussão na cultura romana, no governo romano. Mas Paulo precisa deixar, e deixa bem claro, que são coisas diferentes. E assim sendo, ele, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Numa outra apresentação, ele deixa aqui bem claro a diferença entre as inteligências, embora não cite o nome inteligência espiritual, embora outros textos bíblicos deixem bem claro isso aí. Jesus, em uma das suas orações, registrada no Evangelho de Mateus, deixa bem claro: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelasse aos pequeninos. Lembrando que a carta de Mateus tinha um destinatário que eram os judeus, e Jesus deixa bem claro: olha, as coisas espirituais não foram reveladas aos grandes, aos sábios, e sim aos pequenos. Deixando bem claro aqui que pessoas cultas na época do Senhor Jesus, como Lucas, por exemplo, em grego, também entenderam o projeto do Senhor. Mas é o que ele quer deixar bem claro aqui, que o projeto de Deus, o mistério da palavra, da Bíblia, o que quer que seja, são entendidas, discernidas espiritualmente. Muito interessante essa declaração do Senhor Jesus. E Pedro também, um homem simples, mas quando ele inicia o seu ministério, ele realiza com muita propriedade, com muita inteligência, que chama a atenção ali de todo o povo, tanto dos romanos quanto também dos judeus. E Jesus, em uma determinada situação, ele estava ensinando, e os fariseus falaram: quem é esse que ensina com tanta autoridade? Que autoridade é essa? De onde veio essa sabedoria? Deixando bem claro que eles não conseguiram identificar de onde vinha a inteligência do Senhor Jesus, mas era assim uma inteligência que nós, hoje, já se fala também inteligência pedagógica. Inteligência pedagógica também já admitida dentro das múltiplas inteligências, e nós estudamos também o que é inteligência pedagógica dentro do nosso curso de técnicas de ensino. E Jesus tinha inteligência pedagógica. Na realidade, ele tinha inteligência espiritual, uma inteligência sobrenatural, dentro do contexto da neuropsicopedagogia, cérebro, mente e arte de estudar. Interessante que a inteligência também é registrada no Velho Testamento. Nós temos em Êxodo um momento muito interessante, quando o povo sai do Egito, depois ali eles constroem o tabernáculo, que foi uma construção temporária, imóvel, que antecedeu o templo, por exemplo, o templo de Salomão. E houve ali a necessidade de artífices desenvolver e criar e trabalhar em pedras, ouro e assim por diante. E eles fizeram com tal inteligência que acredita-se que não foi uma inteligência natural do homem. E aí nós temos lá um registro muito interessante no livro de Êxodo. E eu enchi com o meu espírito, e eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Aquele trabalho foi feito de tal maneira, acredita-se, que não foi feito com inteligência humana. Ou seja, o Velho Testamento também registrando a inteligência. E ainda temos no livro de Jeremias: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Ou seja, o ministério não é desenvolvido, pastores, líderes religiosos, segundo a Bíblia, eles não
desenvolve seu ministério com inteligência humana. É inteligência sobrenatural, inteligência espiritual, tal como registrado no livro de Jeremias. Há outras inteligências, né? Como registrado no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, uma maneira de explicar a inteligência de uma forma fenomenal. E assim nós temos muitos outros registros que nós deixamos aqui, mas em nosso curso nós debatemos com mais profundidade esse assunto. Voltando à resiliência da aula do vídeo número 1, nós fizemos lá uma abordagem dentro da física e da engenharia e também da psicologia. E dentro da física e engenharia, nós demos a seguinte definição. Resiliência é o tempo que o material gasta para voltar ao estado anterior, depois de cessar a aplicação da tensão. Então, você tem um material, como eu já falei, até mesmo material plástico, elástico ou material até mesmo, isso já pode ser constatado, material metálico. Então, você exerce uma pressão sobre o material e mensura ali o tempo que ele volta ao estado anterior. Então, resiliência é o tempo que o material volta, depois de sofrido uma tensão, volta ao seu estado anterior. Tá? E nós falamos isso dentro da psicologia. Então, há pessoas que passam por traumas e superam esses traumas, decepções de relacionamento, catástrofe e adversidade. Então, há pessoas que não conseguem mais voltar ao estado anterior, ficam deprimidas e assim por diante. Há pessoas que conseguem diante de terapia, ou seja, pessoas conseguem por si mesmas, outras pessoas com auxílio de profissionais. Então, seja voltando por si mesmo ou auxílio de profissionais, nós entendemos que resiliência é o tempo que a pessoa, no caso da psicologia, depois de um trauma, uma decepção, ela volta ao estado anterior. Ok? Esse é o ponto principal. Vamos lá? Isso que eu quero que vocês gravem, que é o ponto principal. Resiliência dentro da psicologia, dentro da inteligência humana, é uma situação em que o paciente, a pessoa, volta ao estado anterior. Ela é alegre, ela é extrovertida, passou por uma decepção horrível, mas conseguiu superar e voltou ao estado anterior. Inteligência espiritual, presta atenção. Inteligência espiritual, isto é importante, eu estou sendo repetitivo, é a volta ao estado anterior? Não, é a volta num estado que supera o estado anterior. Eu vou explicar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Isso está registrado no livro de Romanos. Né? E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, nós estamos vendo aqui que há uma melhora na situação. Então, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulações eu não vou fazer diferença, mas há diferença de tribulações, provas e lutas. A Bíblia deixa bem claro, por intermédio de vários textos e também por intermédio de vários exemplos de vários personagens, que quando uma pessoa ela é levada pela inteligência espiritual, ela não apenas supera aquela tribulação, mas sim ela é melhorada. Ela não volta ao estado anterior. Então, quando Deus prova uma pessoa, quando Deus permite que a pessoa passe por uma prova, essa pessoa, dentro do contexto espiritual, ela não pode voltar ao estado anterior. A luta, a tribulação, ela faz com que a pessoa melhore. Esta é a finalidade, essa é o objetivo. Em tudo somos atribulados, segundo a carta aos Coríntios, mas não angustiados, perplexos, mas não desaminados. Ainda que passemos por tribulações, ainda que sejamos atribulados, nós não vamos ficar angustiados, nem perplexos, e muito menos desanimados. Então, nós entendemos ali que a luta, que a tribulação, ela tem a finalidade de aperfeiçoar aquela pessoa que passa por essa situação. Então, vamos lá?
Inteligência espiritual, ela ultrapassa a inteligência interpessoal e ultrapassa a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal, que é você se conhecer e agir de acordo com esse conhecimento, faz com que você, passando por uma situação, você volte ao estado anterior. A inteligência espiritual, não. Ela faz com que você supere o estado de anterior. E ainda, no 2 Coríntios, né, o livro Carta aos Coríntios, ainda fala: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só que interessante. Tá? E aí nós temos vários exemplos. José do Egito, né, passou por várias situações, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravizado, ele foi preso injustamente, e quando ele se reergue, né, ele passa a ser o segundo ali do rei, né, tem um rei, ele passa a ser a segunda posição no governo do Egito. Então, ele supera todas as situações e teve uma oportunidade de vingar-se dos seus irmãos, aplicar um juízo, mas não, ele supera todas as diversidades e se torna um homem muito melhor. O rei Davi, então, nem se fala, perseguido pelo seu próprio filho Absalão, perseguido pelo seu próprio povo e outras situações, e mesmo assim Davi, ele dá a volta por cima e consegue superar. Davi e José do Egito são exemplos de homens que se tornaram bem melhores. Nós vemos também Jó, né? Jó também deixa bem registrado que Jó passa por uma tribulação, uma luta que perde sua saúde física, perde seus bens materiais e até mesmo parte de sua família, onde perde seus filhos. E ele se torna um homem bem melhor e ele declara isso no Jó, no livro 42. Antes eu via Deus, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, e agora eu conheço Deus de ver, de com ele estar. Ele faz uma declaração muito interessante, porque ele declara que ele conhece Deus de uma maneira muito melhor. E durante todo o livro, nós percebemos que houve uma melhora inconfundível. Ou seja, Jó não voltou ao estado anterior. Jó voltou em uma situação muito melhor. Entendemos que a inteligência espiritual é capacidade divina, não é uma capacidade humana. Na realidade, estou me referindo à inteligência espiritual. Na realidade, eu vou encerrar aqui, mas esse assunto é bem mais amplo, não é complexo, é interessante, é mais profundo. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos cursos de oratória, de comunicação, de persuasão, de técnicas de estudo, técnicas de ensino, eu convido a visitar a descrição do nosso site, onde nós temos os links dos nossos grupos, do Telegram, do WhatsApp e de outras mídias, onde você vai também obter mais informações sobre os nossos diversos cursos de direito aeronáutico, ou seja, curso de perito, e principalmente sobre comunicação. Para mim, vai ser um grande prazer tê-los a bordo. Se você quiser voar alto, a sua atitude vai definir a sua altitude. Voe alto, estudo com o professor Calazans. Para mim foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.